Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma Hipnolive aqui pelo Facebook. Já nesse momento, 22 horas já, Fá? E ponto. Em ponto, 22 horas dessa quinta-feira, dia? Hoje é dia 12. Dia 12. Então quer dizer que amanhã é sexta-feira 13. Pois é. Para os supersticiosos é um prato cheio amanhã, hein? Que legal, que legal. A Luana já chegou. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. E Fá, dê o seu boa noite aí pra galera. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Hipnolive. Como é que é o nome da Hipnolive? Hã? Nome? Encontro... Encontro Ah, marcado. caiu a fichinha. Encontro marcado, isso aí. Pois é, seja muito bem-vindo, Luana, seja muito bem-vindo você que acompanha sempre o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar, o tema de hoje dessa Hipnolive é, enfim, terapia e religião. E muitas vezes o negócio caminha junto, né, Fá? Uhum. Mais do que imaginam, né? É verdade. Enquanto isso, a Fabiana, se ela já não terminou, que às vezes ela... Falta um. Ainda falta um dos dois, né? Então já foi metade. Fabiana vai compartilhando no perfil dela, no Facebook, e também no grupo Mentes Vencedoras. Isso, e a Luana também já não compartilhou lá a live, né? A Hipnolive, ela sempre compartilha. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho desse assunto muito interessante para você que é terapeuta, para você que gosta de terapia, para você que quer se tornar um terapeuta. Esse assunto é muito importante porque se envolve modelo mental, certo? Certo. E você aí, já que a Fabiana já compartilhou essa Hipnolive com o grupo Mentes Vencedoras aí no Facebook e também no perfil dela, se você estiver no perfil dela, se estiver no grupo Mentes Vencedoras, ela deixou aí o link para você, clique nesse link, vem para cá, vem para a página, vem interagir conosco, vem participar, venha compartilhar, venha contribuir, venha perguntar, venha enfim bater um papo aqui conosco. Se você está indo no perfil da Luana, vem para cá também, já venha já. A Luana compartilhou 2 vezes, como sempre ela faz, ok? Vem para cá para a gente poder bater esse papo maravilhoso. Luana, o pessoal tá vindo devagarinho, né? Mas a gente vai começar já a Hipnolive, né? Fabiana tá bocejando, ela tá com sono, gente. E aí a pessoa me pergunta as coisas, como que eu vou falar? Pois é. A Hipnolive hoje vai até as 10h20 da noite só, pra Fabiana poder dormir. Eu tô com sono. Tava com o bocão aberto aqui na minha frente. Por isso que ela não fica na frente da câmera, viu, Luana? Imagina bocejar aqui na frente. Não ia poder fazer isso. Não ia poder fazer isso. Então agora sim, lá nos bastidores ela pode fazer isso à vontade. A Luana tá dando risada aqui, um monte de kkk. Legal. Bom, Fá, como você... Opa, tem mais 2 zoinhos aí, estão chegando, pessoal. Bom, vamos lá. Já que você sempre inicia, não sei se com uma pergunta, uma afirmação, uma colocação. Sim. Então, hoje vamos falar de terapia e religião, quando essas 2 situações estão em conjunto. E aí vamos entender tudo isso. Manda brasa. Então, eu vou começar perguntando o que tem a ver terapia com religião. Olha, da parte do terapeuta, nada. Ah, é? E é do cliente, então? Do cliente, tem muitas vezes. Muitas vezes tem. Porque o que é a religião, gente, é muito importante a gente entender. A religião não é ciência. E nem tem obrigação de ser. Tá certo? Opa, Juliana, boa noite. Seja muito bem-vinda. Você, meu amigo Rogério Belo. Pois é, hoje eu vi uma foto que o Rogério postou, uma pessoa que vários livros de colorimetria de grandes autores do mundo, entre eles Rogério Belo. Que Tava lá no meio da coleção ali e tal, muito bonito. Parabéns aí, Deus parabéns ao meu amigo Rogério Belo, o maior colorimetrista do Brasil, quiçá do mundo. Diga-se de passagem, né? Mas, vamos lá. O que tem a ver, então, a questão da religião com terapia? O que um terapeuta, muitas vezes, ou seja, na grande maioria das vezes, ele trabalha? Crenças. Não só religiosas, mas crenças que a pessoa traz sobre a vida, sobre religião, crenças políticas, crenças que ele trouxe da infância, crenças sobre ele mesmo, crenças sobre o mundo à sua volta, crenças sobre o ambiente. E o que é a religião? O que é a religião, antes de tudo? Não é ciência, é crença. Tá certo? As crenças, elas podem ser crenças com embasamento científico,
Por exemplo, eu acreditar que existe a lei da gravidade. É com embasamento, eu acredito na lei da gravidade e tenho um embasamento científico. Agora, por exemplo, vamos falar da fé cristã, só para a gente entender aqui o nosso caso. É necessário ter fé quando você acredita, por exemplo, no caso da Virgem Maria, né, que ela engravidou de Jesus Cristo sem ter conhecido relações sexuais. Então, quando você fala isso, você está saindo... Olá, Rogério, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Então, quando você fala de crença religiosa, cristianismo, a crença religiosa, ela está em muitos pontos, ela é contraditória às leis da natureza, às leis científicas. Por exemplo, uma mulher engravidar sem conhecer a relação sexual. Agora, lógico, é a fé. E não tem obrigação a religião de ser científica. Ela é dogmática, ela é fé. Por exemplo, no islamismo acredita-se que Maomé subiu aos céus num cavalo alado. É fé, é crença. Tem que se respeitar. Agora, essa crença, ela é crença num fato, né, em algo que ocorreu ou não? Aí isso daí, quer dizer, cada um... né? Aquele que acredita vê como um fato, aquele que não acredita vê como algo que não aconteceu, apenas crendice. Mas não é essa a discussão. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de crenças. Então, não vamos levar a religião para o lado científico. Vamos respeitar a religião como algo teológico, tá certo? Não como algo científico, porque senão vai dificultar o entendimento disso tudo. Quando a gente fala de religião, sabendo que no nosso planeta existe entre 3.000 e 5.000 religiões diferentes, é importante entender que uma pessoa que acredita num Deus, ou acredita num dogma, ele é abençoado por um Deus e por um dogma, e ele é amaldiçoado por pelo menos 2.999 outras religiões. Vamos entender isso daí. Então uma pessoa, quando ela acredita num Deus... Se a gente tiver, o número mais baixo, 3.000 religiões no nosso planeta, se ela acredita em um Deus, ela é ateia, ou ele é ateu, para 2.999 outros deuses. Sim. Tá certo? Uhum. Agora que a gente vai entrar no ponto importante para o terapeuta. O terapeuta, ele tem todo o direito de ter a crença dele. Ele tem todo o direito de de escolher a religião que ele quer seguir. De ter a fé que ele professa. Agora, ele tem que tomar cuidado num ponto muito importante. Que o cliente dele, que o paciente dele, seja lá o nome que quiser se dar, né? No caso da hipnoterapia a gente coloca como cliente, o cliente dele não tem a obrigação de acreditar nas mesmas coisas que ele acredita, da mesma forma que ele não tem a obrigação de acreditar nas mesmas coisas que o cliente dele acredita. Que tem aí? Tem alguma coisa nova aí? Rogério colocou aqui. Nós que estudamos quântica, fica fácil aceitar milagres. E Saulo explica como a prova de coisas que não se vê, assim com a própria quântica. Isso, legal, Rogério, muito bom. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, independente daquilo que a pessoa acredita ou deixa de acreditar, se ela é crente num determinado assunto ou se ela é cética, o que eu quero deixar bem claro aqui, a gente não vai discutir se é fato ou não aquilo que as pessoas acreditam. Eu só estou dando um exemplo, por exemplo, da Virgem Maria, porque é um dos pontos culminantes da fé cristã. Uhum. Né? A virgindade de Maria até o momento de sua concepção para uns e eternamente para outros, no caso dos católicos. Então, a gente não vai discutir se isso é fato ou se é crendice. O que eu estou querendo pôr aqui é o seguinte, que não está contra aquilo que a ciência coloca, o que não vem ao fato, porque a religião não tem obrigação. A fé não tem obrigação, é justamente o que o Rogério falou, certeza daquilo que não se vê. Então não tem obrigação de comprovação científica para você acreditar e ter fé. Quando você vai pro consultório, e aí que está o X da questão, você vai atender pessoas
que não tem, muitas vezes, a mesma fé que você. Sim. Por exemplo, às vezes você é um terapeuta evangélico e vai atender um muçulmano, ou um umbandista, ou uma pessoa do candomblé, ou um kardecista. E pode ser que, nesse atendimento, esse seu cliente leve para você queixas relacionadas à crença que ele tem. Crenças que ele tem, muitas vezes, que estão ligadas à fé que ele tem naquela determinada religião. Que, de repente, ele tem sintomas na vida dele que os médicos não descobrem, e que, na verdade, ele descobriu, entre aspas, respeitando todas as fés e crenças, que, às vezes, aquilo que ele está passando de toda dificuldade é coisa do preto velho, é coisa enfim, do Krishna, não sei o que, sabe? Do Exu Caveira. Enfim, muitas vezes o que ele está passando é algum encosto, porque, na verdade, o santo dele realmente está em dificuldade numa guerra espiritual, vai saber o quê? A nossa parte como terapeuta não é converter ninguém à nossa fé. Ah, não, Luciano, mas e se for um terapeuta ateu? Não é converter ninguém ao ateísmo. Por quê? Aquilo que a pessoa traz dentro dela em termos de fé, aquele conteúdo que está gravado na mente dela, e se ele acredita, para ele é verdade, aquele conteúdo, ele tem um valor enorme na hora da terapia. As crenças de um ser humano são fundamentais para se trabalhar com ele. E muitas vezes, por exemplo, imagina uma pessoa, um kardecista, eu sou aqui evangélico, né? E não sou, tá, pessoal? Estou dando aqui um exemplo, aqui eu não digo, não entro em mérito de religião, mas vamos supor que eu sou um evangélico de uma religião ortodoxa, e aí vem aqui para se tratar comigo um kardecista que acredita que os problemas que ele está vivendo hoje são questões mediúnicas, são questões de uma vida passada que se arrasta, são karmas que ele traz. Aí é que tá. Como eu fico sendo ortodoxo, sendo radical na minha fé, qual que vai ser a minha atitude perante o meu cliente? Que isso? Larga disso. Isso não existe. É o diabo que está tentando. Gente, isso não é função de terapeuta nenhum. Um terapeuta, primeiro, ele não deve acreditar em nada como fato, como algo verídico, daquilo que a pessoa traz na terapia. Apesar de ele não deve, não pode acreditar em nada daquilo que a pessoa fala. Mas também ele tem que levar em consideração tudo que a pessoa fala, mesmo sem acreditar. Tudo é ferramenta para trabalho. Tudo é importante. Tá certo? A Juliana colocou muitas vezes o contrário também. Sim, em qualquer posição que você tiver, se você é kardecista e vem um evangélico de repente dizendo da ressurreição, né, que a questão é porque a fé, enfim, são dogmas, tem que ser respeitado. O que o Rogério tinha colocado antes, Fá? O respeito acaba sendo a possibilidade da aceitação da fé alheia, permitindo com que aceitemos a fé alheia de forma mais simples. Exatamente. E a Juliana completa aqui, temos que ser neutros. É exatamente isso. Por quê? Toda essa informação da fé alheia, seja ela condizente com a minha fé ou não, todas essas informações são elos fundamentais para você conseguir amarrar a questão que está bloqueando emocionalmente a vida de uma pessoa. Então, vai ter vezes, por exemplo, na hipnoterapia, que você vai colocar a pessoa em hipnose e quando você vai ver, a pessoa está numa outra vida. A pessoa que está na tua frente tem 26 anos e ela está, você pergunta a idade, 58. Tá, e onde você está? Aí começa até falar que está lá num castelo medieval e tal. O que você vai fazer com a pessoa? Abre os olhos. Isso não existe.
Isso é coisa do capeta que tá querendo botar na tua cabeça. Não, gente. Aquilo ali são informações da crença dessa pessoa que pode estar ali a chave em termos metafóricos para você trabalhar a ressignificação de algo na vida dele. Entra no esquema. Usa esse, se você não acredita, esse personagem que ele trouxe, que ele criou sobre ele mesmo em outra vida, usa isso como recurso para trabalhar a ressignificação de um fato que está gerando perturbação na vida dessa pessoa. Mas não é função do terapeuta fazer conversão de ninguém a nenhuma religião e nem ao ateísmo. É manter-se neutro. Por quê? Existe algo que é fundamental em todas as relações humanas, principalmente na terapia, que é o rapport. E o que é o rapport? O rapport é você se colocar no lugar do outro, é a empatia com simpatia. São as duas tias fundamentais do rapport. Empatia com simpatia. E aí a gente entrou no campo da PNL. Então, quando você tem uma pessoa na sua frente com uma crença diferente, você bate de frente com essa crença, você está quebrando o básico do básico do básico de um atendimento, de uma relação humana, que é o rapport, que é a simpatia somada à empatia. Boa noite, Selma, seja muito bem-vinda, minha amiga Selma Leite, e Paulo Dias, seja muito bem-vindo, Paulo. Muito bom. Então, terapeuta, se você bate de frente com a fé alheia, porque a fé alheia é diretamente oposta à sua fé, você está quebrando o maior de todos os elos, a maior de todas as possibilidades de comunicação, que é o rapport. E sem rapport você não consegue trabalhar nada com ninguém. Então é importante o quê? No momento que eu sou terapeuta, e a fé ela está ligada ao modelo mental, e modelo mental é o quê? É a nossa visão de mundo, é a nossa interpretação de mundo, é a nossa interpretação de fatos. Não quer dizer que o mundo seja assim. Eu interpreto o mundo dessa maneira. Isso é o modelo mental, a maneira como eu interpreto as coisas à minha volta. Tanto é que ninguém vê a verdade, que não existe... se todos vissem a verdade, não teríamos aí pessoas com religiões diferentes, verdade, com deuses diferentes, com partidos políticos diferentes, com times de futebol diferentes, ou de basquete ou qualquer esporte. Então o que acontece? A partir do momento que eu entendo, e se eu sou terapeuta, eu entendo sobre modelo mental, eu entendo sobre a mente humana, é importante o quê? Para que eu seja um grande terapeuta, eu tenho que me abster, abrir mão do meu modelo mental durante a sessão, para conseguir entrar no modelo mental do outro, para eu conseguir compreender o modelo mental do outro, para eu conseguir desatar os nós do modelo mental do outro. Agora, se eu vou com o meu modelo mental em pé, eu já vou poluído. Eu vou com uma série de fumaças na minha frente que não permitem eu enxergar a visão de mundo do outro. E o que está sendo tratado ali não é a minha visão de mundo, é a visão do mundo do outro. Então é fundamental eu me abster do meu modelo mental para eu poder trabalhar com o modelo mental do outro. O que tem de novidade aí, amor? Olha que chique, hein? Escapou. A Luana colocou: o mapa não é território. E a Ju colocou: que bom que acredito que todos temos direito de crer como quiser. Com certeza, com certeza. O terapeuta que não está preparado para praticar essa frase que a Juliana acabou de postar, que todos temos o direito de crer como quisermos, ele não está preparado para ser simplesmente terapeuta. Ah, sim. Porque a função do terapeuta não é mudar a opinião alheia. É ajudar a pessoa a entender, compreender e lidar muito bem com a sua opinião, com a sua própria opinião. Essa é a função do terapeuta. É ajudar, é jogar luz na opinião que a pessoa traz, para que ela possa, enxergando essa opinião, ver se é melhor manter a opinião como está ou se ela decide mudar de opinião. Mas não sou eu de fora para dentro que vou colocar uma opinião, um modelo mental novo na vida dela. Claro. Logicamente que você, durante uma sessão, você faz perguntas que levam a pessoa à reflexão, a encontrar as próprias respostas.
O terapeuta, ele nunca tem a resposta para a vida da outra pessoa. Só a pessoa, aliás, a pessoa tem todas as respostas que ela precisa dentro dela. E se essas respostas estão ligadas à questão religiosa, é nessa questão que eu tenho que trabalhar. É nessa questão que eu tenho que enaltecer. É nessa questão que eu tenho que jogar luz como terapeuta para que a gente possa enxergar da melhor forma possível essa crença, essa fé que a pessoa traz. O que temos aqui? Rogério Luciano, um grande teólogo, diz que, no essencial, unidade, nas outras coisas a tolerância e em todas o amor. Se trabalhamos na unidade do amor, religião é indiferente ao processo. Ótimo, sensacional. É exatamente isso aqui que o Rogério colocou aqui. Ele é o núcleo dessa hipnolive, tá certo? Mas, Rogério, acredite, isso não é sempre assim que acontece. Muitas vezes acontece o oposto. Muitas vezes a fé vira discussão dentro de consultórios. Verdade. Muitas vezes o terapeuta, por não aceitar essa questão, começa a questionar a fé que a pessoa trouxe. E se eu faço... Vamos supor que uma pessoa traga aqui, para uma terapia comigo, uma fé oposta àquilo que eu acredito. Antes de eu jogar luz nessa fé, o que eu faço com o meu preconceito? Eu tento converter a pessoa. Olha o perigo da coisa. Uhum. Aí, vamos supor que eu tenha sucesso em converter a pessoa. Eu perdi uma série de informações fundamentais que possam continuar ali, por não estarem resolvidas, travando a vida da pessoa, seja ela em qual igreja, templo ou religião ela estiver. Por exemplo, eu sou religioso e vou atender, por exemplo, um homossexual. Se eu sou radical da minha fé e eu atendo um homossexual, eu deixei, e se eu me oponho a isso, como muitas pessoas se opõem ainda, um absurdo, se eu me oponho a isso, como que eu vou tratar o ser humano que está na minha frente? Porque na minha frente não está um homossexual, não está um heterossexual. Não está um negro, não está um oriental, não está um europeu. Na minha frente está um ser humano. Se eu não me abstiver da minha fé ali, do meu modelo mental, eu não estou em condições de ser um terapeuta. Se eu não acredito em reencarnação e na terapia a pessoa fala de vidas passadas, eu tenho que entrar na questão de vidas passadas, levando isso para frente com a pessoa, dando corda para a pessoa, para a gente conseguir enxergar qual é o ponto de visão dessa pessoa, porque às vezes está ali, provavelmente vai estar ali um ponto muito importante para ser trabalhado. Uhum. Eu tenho que deixar claro para a pessoa que aquilo que ela está dizendo, em hipótese alguma, está gerando desconfiança em mim. Que aquilo que ela está dizendo, mesmo sendo oposto à minha fé, é importante sim que ela diga e que ela tem que ficar à vontade para dizer tudo o que ela puder dizer sobre esse assunto durante a sessão. Uhum. Mas como que eu vou fazer isso se eu não abro mão dos meus preconceitos? Das minhas opiniões? Daquilo que o Deus que eu acredito mandou eu seguir? Se eu sou radicalmente, se eu sou mais religioso do que terapeuta, eu não posso ser terapeuta. Agora, eu posso ser muito religioso no templo ou na minha vida particular. Isso todos têm o direito. Todos têm o direito de professar a tua fé com todo fervor. Mas isso não pode, em hipótese alguma, estar no consultório no momento da terapia. E tem acontecido muito, inclusive, isso está ensejando, esse fato de acontecer isso está ensejando essa live. Não teria essa live se fosse à toa. Tem algo que motive essa live, não tem? Pois é. A Juliana?
Estou no caminho certo. Como julgar se já é difícil observar a mim mesma? Show! Ótimo! Olha o holofote que a Juliana colocou no assunto. Fantástico. Só repete aí como é que é a risadinha dela. Olha, fez melhor agora, ó. Agora melhorou ainda mais. Olha só a risada agora. Esse ha-ha-ha. Olha como é que ela tá fazendo, ó. Escuta, gente. Ai, como você é bobo. Muito bom. Gostei do ha-ha-ha agora. Gente, eu tenho vontade de virar a câmera aqui para vocês poderem ver a Fabiana vermelhinha, que tá roxa. Mas, enfim, isso que a Juliana colocou aqui é muito interessante porque um terapeuta não julga. Você vai encontrar pessoas... Olá, Valdirene. Boa noite, Val. Seja muito bem-vinda. Luana, tem coisa o quê? Me explica isso aí. Eu não entendi, não. Legal. Ou melhor, explica em box. Cuidado. Cuidado. Pois é. Aí a Ju colocou mais kkk lá agora. Legal. Mas essa sua risada foi demais. Kkk mesmo, né? Mas assim, voltando ao que a gente tá falando aqui... Um terapeuta, ele não julga. Você vai ter aqui, por exemplo, como terapeuta, você vai atender pessoas que têm comportamentos que são opostos aos seus valores. Você vai atender pessoas sofrendo que têm atitudes opostas àquilo que um dia você poderia sequer sonhar em fazer. Você vai ter, por exemplo, você vai atender pessoas que vão dizer para você o seguinte: eu vou sair daqui e vou matar fulano de tal. E aí, o que você vai fazer? Vai denunciar? Você que é terapeuta, você que tem que manter o sigilo, você vai denunciar? A pessoa vai chegar aqui e vai falar durante a sessão, por exemplo, às vezes você pode estar atendendo, vamos lá, você está atendendo o seu cunhado, casado com a tua irmã, e ele diz o seguinte: eu vou sair com outra fulana. E aí? Pense nisso, você como terapeuta. Você vai entregar o que ele disse num lugar que é sigiloso? Por isso que você tem que tomar muito cuidado, ver se você está preparado ou não. Primeiro para ser terapeuta, depois se você está preparado ou não para atender determinadas pessoas. Porque se tiver a possibilidade de você colocar suas questões pessoais durante a terapia, olha, comprometeu todo o trabalho. Esse é o ponto importante que você, terapeuta, ou você, futuro terapeuta, tem que entender. Tem alguma coisa aí nova aí, Fá? Rogério colocou assim: tudo precisa limite. No âmbito profissional, é indiscutível que sejamos capazes de atender todos sem radicalismo. Imagina um padeiro que não quer atender gay, católicos, ateus. Pois é, e acontece, Rogério. O que motivou essa hipnolive é porque acontece. Não vamos entrar em detalhes, mas acontece. Sim. E está acontecendo. E está acontecendo, e está pegando, e está atrapalhando aí pessoas que estão precisando de apoio, não de dedos apontados. Olha que coisa horrorosa isso daqui na tela. Pessoas estão precisando da mão estendida. Se for para apontar um dedo, aponta logo 5. Estenda a mão para a pessoa. Segure a mão dela e traga ela para o teu lado. O terapeuta é o que cuida de pessoas. Vá cuidar de pessoas, não acusar pessoas. Se você não estiver disposto a isso, você que está assistindo esse vídeo, seja depois ou seja agora ao vivo, você não está preparado para ser um terapeuta. Então, analise bem se as suas crenças enraizadas permitem que você seja um terapeuta. Analise bem se aquela pessoa que você vai atender não possa trazer algo que faça você entrar em conflito entre o sigilo que você tem que guardar profissionalmente e interesses de pessoas à sua volta ou até mesmo seu próprio interesse. Porque você vai pegar cada casca grossa que você nem imagina. Certa vez, eu tive que atender aqui um casal que, através de uma situação, né, que para o casal era muito grave que aconteceu, o marido trouxe a esposa aqui para conversar comigo. Lembra disso, né? Inesquecível.
Eu me senti o pai da noiva, gente, no momento. Só que eu não era o pai da noiva. Eu era uma pessoa de confiança. Eu poderia muito bem dizer ali, não é minha função como terapeuta resolver esse problema particular de vocês. Só que eu estava tratando os dois. Eu estava tratando os dois. Então era uma terapia que o futuro dessa terapia seria os dois juntos, mas ainda não dava para os dois, né, estarem fazendo juntos ali. E o resultado foi uma intermediação, gente. Uma intermediação onde eu não colocava a minha opinião, não colocava meu conteúdo. Eu jogava perguntas, cada um respondia a sua vez. Enfim, você vai passar como terapeuta por cada situação e muitas vezes não é a tua função. Você pode negar o atendimento. Eu já neguei atendimento. Não neguei? Quando era, por exemplo, algo que de repente poderia, alguma coisa em mim poderia influenciar, eu não peguei. Luciano, mas isso pode? Pode. É melhor eu fazer isso do que eu recolher o suado dinheirinho da pessoa sem dar o melhor para essa pessoa. Aí a gente encaminha para outro profissional. Já aconteceu. Eu não me sentir à vontade por uma questão relacionada ao passado, né? Que existia ali comum, de relação entre eu e essa pessoa. Eu não me sentia à vontade. Eu exerci o meu direito também de falar, olha, eu não estou podendo atender. E aí a pessoa tem que procurar um outro terapeuta. É muito importante você ter essa coragem e você ter essa honestidade com o teu cliente. Você só atender o seu cliente quando você tiver a convicção que você vai poder oferecer para ele o melhor que ele pode conseguir com você. Que você vai oferecer para ele um valor que dificilmente ele vai encontrar aí fora. Mas se você não tiver essa convicção por algum motivo, é importante ter a coragem de abrir a mão do atendimento. Isso é profissionalismo também. Saber dizer não. Um profissional não é simplesmente aquele que só quer colocar dinheiro no bolso o tempo todo. Um profissional é aquele que agrega valor e a consequência do valor que ele agrega vai se refletir no bolso dele. Mas é o agregar valor. E nessa área de terapia não tem jeito, gente. Não tem jeito de agregar valor se eu não tiver condições de me abster de muitos valores que eu tenho aqui na hora da terapia. Eu tenho que ser neutro. Então, por exemplo, quando eu sinto que a minha neutralidade em um atendimento está ameaçada, eu não atendo. Não atendo. Não atendo. É um direito que eu tenho e uma honestidade que eu tenho com o meu cliente. Com a pessoa que me procura. Porque eu corrijo de não oferecer o melhor. Eu não entro para oferecer algo que não seja excelência. Aqui o Ned Silva, boa noite, tudo bem? O Valdirene colocou, a palavra não é tão pequena, porém difícil de falar. Gostei, Valdirene, gostei da sua frase. A questão que eu digo é difícil de falar para quem? Embasado em quê? Comparado a quê? Na opinião de quem? Para mim é fácil dizer não para uma pessoa. Se eu tiver convicto do meu não, assim, a Valdirene conclui aqui, tenho essa dificuldade de dizer e de receber o não. Sim, eu tenho tranquilidade hoje para receber o não e para dizer o não também. Eu aceito o não tranquilo, mas quando eu tenho que dizer, eu digo. Digo ou não digo? Diz. Na lata. Com tranquilidade. Na maior tranquilidade. Aprendi isso com a vida, tá certo? Eu não vou correr o risco de ficar com raiva de ninguém por medo de deixar alguém com raiva de mim. Quando eu estou exercendo o meu direito, logicamente. Eu não posso interferir no direito do outro. Mas eu tenho meu direito de dizer não quando sou solicitado. Então, na opinião de quem? Comparado a quê? Que é difícil. Né? Talvez difícil seja engolir um sim que eu disse quando eu não queria dizer, que trouxe consequências graves para a minha vida. Embasado em quê isso daí? Experiências anteriores ou novas experiências onde eu aprendi a dizer o não? Então é muito importante levar isso em consideração, minha amiga Valdirene. Vamos lá, Fá, que mais? Rogério, as pessoas precisam de ajuda. Né? Sim. Às vezes parecemos ser uma coisa só, mas para fazer o bem que quero, não tenho como fazer sem oferecer apenas bem. Mesmo que parte deste bem seja algo que está incluso em uma dada crença religiosa.
Isso não pode ser de forma alguma uma declaração de fé. A forma de atender pode até ter conflitos internos nos terapeutas, mas ele que cuide da sua neura. Ok, ótimo. Acho que anos de teologia me mostraram que opiniões são apenas opiniões. Se eu não me sentir bem, é melhor oferecer o trabalho de um amigo que não tem problemas com uma dada situação. Sim, exatamente o que eu estava dizendo, Rogério, concordo plenamente. Vamos lembrar uma coisa, gente. Terapeuta sofre, terapeuta tem dor de barriga, terapeuta tem conflitos emocionais, terapeuta tem traumas, terapeutas têm um monte de coisa para trabalhar, terapeuta é humano. Terapeuta pode ter um modelo mental, tá certo? Dentro do que o Rogério falou aqui, ele tem um modelo mental, às vezes, que ele não vê opiniões apenas como meras opiniões. Ele não entende, como a gente entende hoje, que a opinião adversa à minha não quer dizer que a pessoa está contra mim, ela só não tem a mesma opinião que eu tenho. Sim. Mas tem terapeuta que ainda não está nesse estágio, porque ele é humano. Ele está num processo de desenvolvimento, como eu estou, como a Fabiana está, como você que está assistindo esse vídeo está, em processo de desenvolvimento. Então, é importante que a pessoa ela tenha realmente convicção de que ela vai conseguir se abster de muitos dos seus valores ao atender aquela determinada pessoa. Porque se ele entrar em conflito, vai ter problema. O terapeuta ele tem que entrar na sessão com a cabeça livre, com a cabeça tranquila, cabeça focada em tudo que possa vir de dentro da mente da outra pessoa, respeitando isso daí que possa vir. Se há uma questão, né, que impede isso daí, por exemplo, imagina o seguinte, eu sou terapeuta aqui, de repente quem me procura é uma pessoa... Gente, eu estou dando um exemplo radical aqui. Você que está assistindo essa live vai entender o exemplo radical, mas dentro do radical você vai entender o que eu quero dizer. Imagina aqui que uma pessoa está com um problema aí emocional muito forte e procura o meu atendimento porque ele considera que eu sou o melhor profissional para atendê-lo. Só tem um detalhe. Essa pessoa, lá no passado, há 10 anos atrás, violentou e assassinou a minha filha. Eu sou obrigado a atender se eu não estiver muito bem resolvido em relação ao passado de uma pessoa que violentou e assassinou minha filha? Eu tenho direito de ser humano ou não? Eu tenho direito, se eu não me sentir bem, a atender essa pessoa em declinar do atendimento? Ou eu sou obrigado a atender porque eu sou terapeuta? Eu estou dando aqui um exemplo absurdo, mas ninguém está livre de acontecer. Que uma pessoa que gera uma violência dessa daí, ela tem ali uma pouca produção de empatia dentro da mente dela. Então, de repente, ela pode não ter a simpatia de pensar que eu vou lembrar do que aconteceu. Tá certo? E de repente, se o terapeuta está muito bem resolvido com isso, gente, beleza, vem cá, vou te tratar. Legal, vai e trata. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos seres humanos não estão preparados para uma situação dessa. Então é isso que o terapeuta tem que levar em consideração. Mas o tema aqui é terapia e religião. Mas olha como é que o negócio abre para outras pontas. Então quando você vai para a religião, agora saindo desse exemplo hediondo que eu dei, e você volta para a questão da religião, você vai ver que a religião é até um obstáculo muito pequeno perto de algumas coisas que possam acontecer. Ela, né, por exemplo, perto de uma situação dessa que eu acabei de citar, que eu inventei, é fictício, tá, gente? Mas dentro de uma situação dessa, é uma situação pequena as diferenças de dogmas. Mas se a pessoa não estiver preparada para essas diferenças de dogma, vai dar problema. Se aquela pessoa radical na sua fé e não respeita a fé dos outros, o que está no outro templo, ele está lá porque o demônio colocou ele lá, o Deus só está no templo que eu sigo. Quer dizer, só vai poder atender pessoas que estão lá no mesmo templo, que professam a mesma fé. Aí sim, legal. Ainda assim, dentro do mesmo templo, tem pessoas com opiniões totalmente diferentes sobre a mesma fé.
Tem que tomar cuidado. Então, a flexibilidade é fundamental para o terapeuta. Aliás, é fundamental para todo ser humano, que dirá para um terapeuta. O que mais? Rogério falou assim, ninguém é obrigado a prestar serviços, apenas vender produtos físicos e com certeza em certas condições, com certas condições. Se não está bem, não atenda. É isso aí. A Ju colocou assim, tem uma grande amiga terapeuta, ela atende a quem ela se sente à vontade. Uhum. A sua amiga, Juliana, ela, sensacional a atitude dela. Porque o terapeuta ele tem que estar muito bem resolvido com tudo que vai sair da mente da pessoa. Por exemplo, eu vou voltar para aquele exemplo de Ondo. Imagina que eu aceito ali, contra a minha vontade, atender a pessoa que violentou e matou minha filha há 10 anos atrás. E daí, na hipnose, ele volta bem para o ponto do crime. E demonstra ali até um certo prazer em estar praticando aquele crime na hora. Como que fica a cabeça desse terapeuta? Porque esse terapeuta é um pai. Então, lógico, gente, isso daí é uma coisa que eu estou falando, é absurda. Mas dá para ilustrar muito bem a situação de um terapeuta. Então, é necessário que, para que você possa ampliar a qualidade do seu serviço prestado como terapeuta, para que você possa ampliar o leque de clientes que você está apto a atender, é necessário que você seja extremamente flexível com as suas convicções, com seus valores, com a tua fé. Porque o que vai entrar em questão, não, Luciano, dos meus valores eu não abro mão. Eu também não abro mão dos meus valores. Mas o que está em questão na terapia não são os meus valores. São os valores e as crenças do meu cliente. É isso que tem que ficar bem claro nessa hipnolive. Esse é o ponto-chave. Quem disse que eu vou concordar com os valores do meu cliente? Talvez até concorde, mas quem disse que eu vou concordar com todos os valores dele? Talvez eu discorde de todos os valores do meu cliente. Só que ali na terapia não são os meus valores que estão sendo trabalhados, são os valores do cliente. Então eu tenho que entrar numa visão, eu tenho que colocar os óculos do meu cliente para enxergar os valores dele. E aí sim, ajudá-lo a enxergar melhor os valores dele para ele decidir se ele deve ou não rever os seus valores. Sim. Essa é a função. Lourinha, você está quietinha? Fala alguma coisa aí. Não, estou prestando atenção aqui também que você está falando. Ok, hoje está um monólogo aqui. O Rogério e a Juliana fazem algum questionamento, mas eu estou sentindo um monólogo. Estou querendo descansar um pouquinho aqui a minha garganta. Vai, diz aí, Pá. Vou mudar um pouquinho só assim, mas acontece muito nessa profissão, né, de terapeuta, a transferência. Uhum. E acontece muito de cliente se apaixonar pelo terapeuta ou pela terapeuta. Uhum. E aí cabe a gente a se colocar no lugar e tomar uma decisão, porque às vezes vai chegando também a um certo ponto do qual você não consegue mais atender, porque não vai ter mais resultado. Sim, sim. Então acho que seria mesmo A transferência é até um assunto para uma hipnolive, hein? Então vamos deixar para a próxima. É um assunto legal que você levantou aqui para uma próxima hipnolive. Gostei do que você levantou. A transferência é um negócio realmente complicado. Mais complicado, aliás, espera aí só um parênteses aqui. Boa noite, meu amigo Abner, seja muito bem-vindo. Eu chamo ele de meu irmão Abner, da farda, lá da aeronáutica. E a Valdirene aqui, Fábio, o que ela colocou? Assim, eu já fiz terapia com psicóloga, mas não me sinto à vontade. Prefiro o atendimento de um psicólogo. Sei que ambos estudaram o mesmo conteúdo, mas me sinto melhor só com o psicólogo. Ok. Quer dizer, com o masculino, né? Uhum. Quer dizer. Tem aí motivos importantes, né? E provavelmente, Valdirene, você é grande a chance de você realmente, como você colocou, nem saber por quê. Uhum. O que acontece é o seguinte, falando da questão da transferência. O pior da transferência não é quando ela ocorre do cliente para o terapeuta, porque isso daí o terapeuta controla. Sim. O problema da transferência é quando inverso. ocorre o inverso, do terapeuta para com o cliente. Gente, eu já atendi uma vez uma situação, eu tinha acabado de me formar. Você estava comigo nessa situação. A queixa do meu cliente que eu estava atendendo era exatamente uma situação traumática que eu havia vivido há pouco tempo. Exatamente a semelhança, gente,
era absurda. E o que eu tive que fazer ali? Aí existe uma técnica da programação neurolinguística que você, Rogério, você, Luana, não, você, Juliana, que vão estar no curso, e a Luana também, se quiser estar no curso, já está convidada, né? Já está no curso. Mas para quem vai fazer o curso, é uma técnica onde você dissocia da situação. Você já não é mais o terapeuta, você é a pessoa que orienta o terapeuta a trabalhar com o cliente. Uhum. Se eu não fizesse essa técnica ali, eu entrava em parafuso junto com o cliente. Porque a transferência, a reverberação da emoção, do sentimento é muito forte. Uhum. E essa reverberação não pode acontecer e não pode perder o controle em momento nenhum. Também não pode quando o assunto é religião. Tá certo? Então, sim, fala. Não, a Luana tá dizendo, ela tá doentinha hoje, por isso que ela tá quietinha. Ah, é? É, ok. Ela, né? Olha, eu não vou dizer pra você nunca o que você tem que fazer, tá, Luana? Ou deixar de fazer. Só torço pra que não tome remédio. Eu torço aqui, né? Eu tenho direito de torcer. Né? Mas que você possa fazer, de repente, no lugar de uma química que faz toda a inflamação, um chazinho e, de repente, até mesmo uma auto-hipnose, que é muito bom demais. O que mais? Aí fala. A Ju colocou assim, tanto porque essa amiga faz também psicologia e já atendeu pedófilos em sessão de terapia na faculdade. Ótimo. Imagina que pode sentir se ela não for segura. Exatamente. Essa colocação aqui da Juliana foi sensacional. Quer dizer, o pedófilo, ele vai precisar de um terapeuta. Sim. Ele vai precisar de um terapeuta. E olha só, o terapeuta ali, ele não tem, quando ele vai atender, ele não precisa concordar com a pedofilia. Mas ele precisa colocar os óculos do pedófilo para enxergar como o pedófilo enxerga. E nem acusar, né? E nem acusar. Ali não é julgamento. Então você coloca os óculos do pedófilo para enxergar junto com o pedófilo e ajudar o pedófilo a colocar a luz ali com a lanterninha no fato, para que ele encontre as próprias respostas. Tá certo? Então, a Luana gostou. Um chá e muita hipnose sempre. Falou assim, eu já quase saí de um consultório que fui atendida por uma psicóloga. Minha cabeça girava, sensação estranha. Às vezes a pessoa não se identifica também, Não se identifica, né? é verdade. Tem pessoas que podem não se identificar comigo, podem não se identificar com a hipnoterapia, pode não se... Às vezes a pessoa se identifica com psicanálise, atendimento com psicanalista, às vezes com psicólogo, às vezes com hipnoterapeuta, às vezes com nenhum dos três. É verdade. Então, e às vezes ela não consegue sentir-se à vontade com 500 psicólogos, mas vai lá e ela, encaixei com esse. Você sente à vontade. Exatamente, pode acontecer. Você tem que estar à vontade, senão você não vai ter resultado. Não vai. Mas como que a pessoa fica à vontade? Primeiro ponto, quando é feito um rapport, que é empatia e mais a simpatia. O que eu preciso fazer para construir a simpatia? Me abster dos meus valores na hora da terapia, na hora que eu atendo. Às vezes, gente, a transferência acontece, sabe o quê? Na hora que bate o olho, na hora que você conhece o cliente, aí o cliente tem a fisionomia daquela pessoa do passado que você não gosta de lembrar. É verdade. É automático. O neurônio espelho lá já fala, olha aí, ó, fica esperto com essa pessoa. Nós somos humanos, mas você sabendo disso, você tem ferramentas para controlar, se abster sabendo que isso é possível, porque é possível, e quando você vê que o motivo pode ser um motivo fútil desse sentimento de aversão, quando você sabe que pode ser um neurônio espelho entrando em ação, pronto, você se acalma. Você não julga a pessoa. Tá certo? Essa pessoa nem... já não fui com a cara, nem conversei com ela. Gente, às vezes essa pessoa ela lembra alguém que você teve aí tem péssimas recordações e você não lembra nem quem é a pessoa. Verdade. Às vezes um momento de uma discussão no ônibus, de 2 minutos, que você nem lembra dessa discussão. Mas bateu ali, nossa, esse olhinho aí parece, não sei, cara. Você não sabe nem de onde, e aí, por quê? Por quê? Então... tem que se tomar cuidado com tudo isso. Quando você é terapeuta e você sabe todas essas possibilidades, você tem ferramentas para não se deixar enganar por sua memória subconsciente, que pode levar você a não executar aquilo como terapeuta que você deve executar. A Ju colocou aqui, Fabi, faz uma live no tema que te falei.
mesmerismo, Isso. né? Nós vamos fazer, sim. Gente, a gente vai mesmerismo, magnetismo está ligado à crença, né, de Mesmer. Uhum. E é o seguinte, gente, eu vou ver a possibilidade aí de compartilhar, desde que seja aceito, né, pelo Face, pelo YouTube, o filme que eu tenho de Mesmer. Junto já com os estudos de Paul Pearson em espanhol, que eu estou guardando para esse final de semana, tá? Luciano, você vai pôr quando? É só colocar o sininho lá, clicar no sininho lá, inscrever-se e clicar no sininho do meu canal do YouTube, que daí você vai ficar sabendo quando estiver pronto lá. Beleza? Muito legal. E a Luana perguntando, live com a gente juntinho aqui. Olha só, Luana, se eu tô juntinho com a Fabiana aqui na frente e ela dá aquele bocejo que ela deu aqui, abriu a boca a hora que ela tava lá atrás, né? Então fica vermelha quando Fica você vermelha fala quando eu coisa, provoco né? ela, brigo com ela. Não ia dar certo, não é verdade? Não. Então, eu vou entregar mesmo. Ela fala, olha, pelo menos ali, assim, eu posso abrir a boca de sono quando eu tiver com sono e tal. Porque, gente, essa mulher trabalha, viu? Essa mulher não para. Essa mulher é pimenta. Né? Então, ela tem direito de estar com soninho esse horário. Porque ela não para o dia inteiro. Né? Ela não é que nem eu que durmo o dia inteiro, fico sossegado o dia inteiro. Mentira! Ele acorda mais cedo, gente. Tá certo. Ele me deixa ela dormindo um pouquinho mais tarde. Ela Uma merece, belezinha. né? Merece. Eu acordo lá para 7 horas da manhã, ela acorda umas 10. Isso. É verdade, viu? Não é E mentira. é verdade, é verdade. É a questão do relógio. Temos que respeitar o relógio biológico das pessoas que estão ao nosso lado, né? Principalmente aquelas que amamos tanto. É verdade. Tá bom? Que horas são aí, Fá? Agora são 10h51. 10h51? Vamos lá. Vamos lá. Sim, verdade. Com o psicólogo, Ícaro, eu amei. Ela não citou o nome. Ok. Só que ele teve que sair para fazer estágio em outro lugar. Até chorei, a palavra não. Ele me disse que não posso. Aí falei a mais uma despedida. O que acontece esse apego é outro cuidado que o terapeuta tem que tomar e que o cliente muitas vezes não entende. Logicamente que nós somos humanos e a gente cria um vínculo com as pessoas, às vezes reverbera a emoção. Já aconteceu, gente, de eu segurar a emoção durante a terapia, a hora que a pessoa saiu pela porta, eu me emocionar, deixar a emoção extravasar. Eu sou humano, eu precisava deixar, eu tive que segurar, dissociar enquanto ele estava na minha frente, mas depois que a pessoa saiu, eu me emocionei e deixei soltar. Eu tenho esse direito. Sim. Né? Mas é importante o terapeuta ele entender um ponto importante que parece até frieza. O problema do seu cliente não é o seu problema. É duro falar isso. Mas eu não posso, imagina o tanto de memórias traumáticas que a gente atende aqui, se eu fosse transformar todos os problemas dos meus clientes em meus problemas. Não tem como, né? Eu não ia viver, gente. Eu ia viver, eu ia sobreviver, mas sobreviver em depressão, em pânico, enfim. Eu ia estar o cara mais para baixo do mundo. Eu não ia conseguir fazer uma live. Né? Então, eu tenho que entender o seguinte. O problema do meu cliente não é o meu problema. O que eu tenho que estar preparado ali? Olhar clínico para ajudar o meu cliente a sair do problema dele. Por mais que possa reverberar a emoção, e reverbera, eu sou humano, mas depois eu choro. E depois que secar a lágrima, cabeça para frente que tem outro cliente vindo. Eu não posso ficar parado, eu não posso levar o problema do meu cliente como meu problema, senão eu não estou preparado para ser um terapeuta, gente. Eu tenho que, nesse ponto, Luciano, é frieza. Não, é um mecanismo de defesa do terapeuta. Tem que ter, senão... Né? Lógico que no momento ali a gente se envolve totalmente durante a sessão. A gente sente, lógico. A gente sente. Teve uma sessão, recentemente, que assim, é uma pessoa que é um cliente muito querido. Uhum. Né? E teve um momento ali que reverberou de tal forma, e o cliente está em hipnose, né? Está com o olho fechado, então ele não está vendo, que até a Fabiana estava dando suporte de um lado, de frente para mim, né? O cliente no meio. A Fabiana estava ali na hora ajudando a secar as lágrimas, né? do cliente.
E eu ali, eu estava tão próximo e recebendo aquela carga, e eu olhei, quando eu olhei para a Fabiana, assim, para não deixar, que a Fabiana é mais emotiva do que eu, para não deixar ela se emocionar, eu já estava com o olho cheio de lágrima. E eu controlando. Eu olhei para o outro lado, puxei o que é chamado de âncora, dissociei e segurei a bronca, porque senão o cliente já tinha caído. Se eu caio ali, eu levo a Fabiana junto. Aí não resolve nada. Então tem que tomar esse cuidado. Ok? Que tem alguma coisa? Que a Valtia Pascal não gosta de despedida, né? Aí a Luana colocou que ela também não gosta. E dá um nó na garganta. Despedida nunca é bom, né? Gostoso quando chega, né? Verdade. Mas às vezes é necessário, então... E olha o que a Luana colocou, gente. Olha, a Luana é muito inteligente. Ela está anotando no caderninho tudo o que é relevante para ela aí nas lives, não é verdade? E realmente, eu não gosto de despedida, mas está chegando a hora, né, Fábio, da gente despedir nessa quinta-feira. Amanhã vai ser uma despedida ainda mais dolorosa, porque amanhã é sexta, ficaremos sábado e domingo sem bater esse papo. 2 dias, mas na segunda estaremos aqui novamente. E o Abner, o que o Abner colocou aqui? Palminhas. Palminhas. Nossa, daqui tá aparecendo 2 pãezinhos, que a tela do celular é pequena. A Fabiana tá numa tela desse tamanho, que é o notebook. E o que o Abner pôs, né? Viu por que eu tenho que ficar do outro lado, na tela? Verdade. Sabe por que eu tô enxergando pãozinho aqui? Você tá com fome? Não, isso eu tô tranquilo. Eu tô enxergando pãozinho aqui, que ontem a gente falou tanto do trigo, né? Nossa. Até mostrei o livro Barriga de Trigo. Os pãozinhos na capa, né? E pior que foi isso que eu lembrei mesmo. Agora você deixou claro pra mim o que eu lembrei. Legal, gente. Aí, né? Olha só o que é generalização. Também é um tema legal pra gente tratar numa próxima Hipnolive. Os filtros da nossa mente, né? Generalização, omissão e distorção. Né? Muito legal, certo? E as coisas que ficam guardadas que a gente não imagina, né? Assim, veio à tona agora, você nem estava pensando nisso. É verdade. E veio, você olhou para uma coisa, lembrou do que você tinha visto ontem, olha a mistura. Exatamente. Gratidão, a gente que diz aqui gratidão, Juliana. Gratidão mesmo pela audiência de vocês, o carinho de sempre. A Luana, porque ela tá rindo muito lá. Isso é bom, né? Uma pessoa que fica com mais saúde ainda. Verdade. Quanto mais você sorrir, mais você vai produzir aí os neurotransmissores do prazer e da saúde, as inas maravilhosas, serotonina, dopamina, endorfina, enfim, tudo que é bom de se sentir. Ok? Minha loirinha linda, vem pra cá. Vamos lá, né? Vem pra cá, vem. Oi, vem pra cá. Vamos lá. Juliana, aliás, amo aquele médico que você postou, Uronal Zancan. Show de bola, show de bola. O Uronal, ele tem uma abordagem inversamente proporcional à complicação de falar o nome dele, que demorou para conseguir falar, né? Mas é um médico sensacional, com nome diferente, chique, né? Mas ele é sensacional e ele expressa as opiniões dele, ele coloca as informações ali de uma forma simples que um leigo consegue entender. Vem, Lorinha, vem pra cá. Vem pra cá que os coraçõezinhos já estão subindo aqui. Olha lá, Luana, ó, coraçãozinho, enfim. Olha, tá chique aqui, hein? Show de bola, show de bola. Então dá seu tchauzinho, minha Lorinha. Eu fiz também no Rogério Pelmo. Eu fiz só pra ver como que era, assim, ó, um monte de positivo pra ele. Olha, Rogério, ó, a Fabiana colocou um monte de positivo na sua live, muito bom, show de bola. Mano. E a Luana aqui mandando muitos coraçõezinhos pra gente, agora a Juliana também, show de bola, show de bola. Muito top. Então, Loirinha, faça a sua despedida nessa noite pra gente voltar amanhã às 22 horas no nosso... Encontro marcado. Isso, segunda a sexta, aqui no Facebook, às 22 horas, no canal, na página do Luciano Campos, certo? Sim, certinho. Então, manda brasa. Bom, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. Gratidão pela companhia, pela participação, que foi muito boa. Amamos. Show. E até amanhã, na nossa próxima live, aqui no nosso... Encontro marcado. Show. Gente, se você gostou, deixa a sua curtida no mesmo ritmo que a Luana tá colocando os coraçõezinhos aqui do lado, aqui, ó. Nossa, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, sugestão, sua pergunta.
Escreva aí embaixo, tá aí para você mesmo usar esse espaço e compartilhe para as pessoas que você gosta e que precisem realmente dessas informações de hoje. Leve adiante esse vídeo para as pessoas que você gosta, tá bom? Se você está assistindo aí no YouTube, no nosso canal, não é ao vivo, mas pelo menos você está assistindo, está tendo acesso às informações. Ah, já está no canal, vai lá, botãozinho vermelho, inscreva-se agora e já vai no sininho, plim, plim, que vem coisa nova, vem coisa nova. Tem coisa nova nesse final de semana e sempre coisas exclusivas que só vão para o YouTube, ok? Então, gente, um beijo no coração, toda a gratidão do mundo pela sua audiência e pelo seu carinho. E a gente se vê amanhã, sexta-feira, 13, às 22 horas, tá bom? Aqui na nossa Hipnolive. Encontro marcado. Então, nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.